dia, seja bem-vindo ao programa Resenha, aqui na Tela TV Difusora. 5 décadas após o golpe, os anos da ditadura militar deixaram muitas marcas no país. E aqui no estúdio, meu convidado é Vicente Rodrigues. Ele é membro do grupo de pesquisa do CNPq, Trabalhadores e Ditadura Civil Militar no Brasil. Vim falar do livro Documentos Invisíveis. Bom dia, Vicente, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado por me receber. Vicente, a gente pode começar a dialogar a partir da lei da anistia. E para alguns, é denominada a lei da autoanistia. Esse procedimento, o que desencadeou no Brasil a partir desse processo e como é que a gente chegou até aqui? Na década de 70, principalmente na segunda metade da década de 70, de 1970, dois grupos se dividiam na gestão da ditadura militar, na gestão daquele consórcio militar, como alguns autores chamam. Um mais sofisticado, com uma compreensão melhor de geopolítica, observou que o regime chegava ao fim e que era, portanto, preciso negociar, ou melhor dizendo, ajustar a transição para um processo mais democrático. O outro grupo não, era o grupo dos duros, o grupo que queria fechar ainda mais o regime, prolongando-lhe a vida artificialmente. Esse grupo mais sofisticado, que preponderou, é que bolou essa ideia da lei de anistia, que ela não é nem geral, nem restrita, nem ampla, como se dizia à época. Ela não anistiou todo mundo, e ela, pelo contrário, foi para proteger os interesses daqueles militares, daquelas pessoas envolvidas em graves violações de direitos humanos. Isso é um reflexo desse tipo de transição que a gente teve no Brasil. Uma transição lenta, gradual e segura para quem cometeu violações de direitos humanos. Gente, diante da Carta de 88, como posicionar a lei de anistia? Aí só há uma afronta, há uma dificuldade, por exemplo, de entendimento disso, porque a Carta ela aponta para outro caminho, ela aponta para outro lugar. E você tem uma lei que, da época do governo militar ainda, do governo Figueiredo, e como é que a gente sai desse lugar? Como é que a gente ou não se sai desse lugar? Bem, pelo STF a gente não vai sair desse lugar, porque no julgamento da ação de descumprimento feita em 2010 pela OAB, o STF decidiu que não cabia revisar ou interpretar a lei de anistia de forma a permitir a responsabilização de perpetradores de graves violações de direitos humanos. A melhor doutrina sobre o assunto é inconteste, de que a lei de anistia não pode ser interpretada de forma a gerar a não responsabilização dessas pessoas que cometeram assassinatos, estupros, desaparecimentos forçados, torturas, ou seja, gravíssimos crimes que são imprescritíveis. A lei é um óbice ainda, a verdade e a justiça sobre esse período brasileiro ainda, ou dá para avançar para além dela? Eu acho que até mais do que a lei, o que apresenta um obstáculo fundamental para que se avance é o próprio comportamento dos tribunais brasileiros em relação a esse assunto, Eles são extremamente refratários ainda, de forma geral, com raríssimas exceções, a qualquer tipo de ajuste de contas, não do ponto de vista da vingança, ou de se buscar da perseguição, uma espécie de reabrir feridas. Reabrir feridas. Essas feridas estão abertas, e para a gente fechá-las, para a gente tratá-las, para a gente ser uma sociedade mais saudável, a gente precisa enfrentar essa questão. Vicente, a gente, na América Latina, em particular, e aí dos países do Cone Sul, Chile, Uruguai, Argentina, logo após esse período dos regimes militares nesses países, a gente tem um avanço nesse processo de julgamento, de entendimento do que foi a ditadura nesses locais. Por que no Brasil a gente viveu um período tão... Acho que o Brasil é o país que o maior tempo passou para começar a discutir, começar a rever esse período, esse processo. O processo brasileiro, você tem toda a razão, um processo extremamente lento, acidentado e insuficiente. Há determinados fatores que são tipicamente nacionais, que interferem na velocidade. Por exemplo, na Argentina, você mencionou, a ditadura lá não só tinha caído, como se começou já o julgamento de alguns de seus agentes. Isso porque houve uma espécie de ruptura. No caso brasileiro, não. Era uma experiência muito mais sofisticada, muito mais complexa e melhor gerida que a experiência argentina, do ponto de vista das ditaduras. Ou seja, em termos de proficiência autoritária, não se compara a ditadura brasileira e a argentina. Nós éramos muito mais proficientes.
Então, o que eles fizeram foi exatamente, com muita sofisticação, negociar, ou melhor dizendo, produzir uma falsa negociação. Uma falsa negociação para proteger seus interesses e preparar-se o futuro. Então, a gente tem aquela transição para um governo civil indireto. Aí, com a morte do Tancredo, assume aquele que era um dos expoentes do partido da ditadura, que era o Sarney, mas assume pelo MDB na composição. E aí a gente só vai ter eleições diretas em 89. Então esse processo ele foi todo, não é acidental, ele foi planejado para ser dessa forma. Ele foi pensado para ser dessa maneira. Quer dizer, inclusive no Sarney a gente recebe ainda exilados, né, expresso fora do país, tal, quando você fala ampla, geral e restrita, claramente você percebe que tem gente chegando, né, que estava no exílio nesse momento, né, verdade, no país. Né? É a maior prova da falácia dessa suposta negociação ou de uma anistia que de fato atendeu a algum imperativo de paz social no país. Não foi assim. Vicente, e aí, talvez por conta da gente desse processo, não ter sido um processo de diálogo mais amplo, mais efetivo, a gente tentar resolver essas feridas, há um traço ainda extremamente autoritário na política brasileira, na sociedade brasileira. A gente vê uma série de fatos violentos, inclusive hoje, por agentes do Estado, né, praticando esse tipo de violência. Isso está associado, isso é uma cultura que permaneceu, que ficou, ou isso, né, vem de outro... É ocidental. Bem, certamente que o Brasil tem uma longa e profícua tradição autoritária, né? Não foi só o período de 64 a 85 que ajudou a formar essa espécie de monstrinho que a gente tem hoje no aparelho de segurança do Estado. Contudo, ao mesmo tempo, não se pode negar que esse período de 64 a 85 foi determinante para que se definissem determinadas práticas e comportamentos, né? Uma espécie de espírito de corpo nesses aparelhos, a prática do desaparecimento forçado, uma espécie de tortura planejada que se faz e que se faz desde aquele período. Tudo isso surgiu, efetivamente, entre 64 e 85. Então, assim, esse continuismo autoritário tem a ver, de certo modo, potencializado diante dessa coisa da autoanistia e do esquecimento que muito tempo também permeou, né, a cultura brasileira em relação a esse período tão nefasto da vida nacional? É particularmente insidioso, né, levar ao esquecimento, porque o que você tem décadas depois? É um total apagamento, praticamente um total apagamento do que foi essa experiência, né? E uma tentativa de ressignificar essa ditadura como um período de estabilidade, de respeito à ordem, como ela absolutamente foi exatamente o contrário, né? A gente não tem estatísticas confiáveis porque os órgãos não as produziam a respeito da violência no período. Pelo contrário, o que se tinha era a determinação de que os jornais não publicassem, por exemplo, notícias sobre crimes violentos durante vários anos. Vicente, vamos assistir agora a um trecho de uma entrevista do poeta maranhense já falecido, Ferreira Goulart, desse período. À noite daquele dia, nós nos reunimos na UNE e a UNE foi atacada com tiros, com um grupo de lacerdistas dentro de uma caminhonete, parou em frente da UNE e começou a dar tiro contra o prédio da UNE, inclusive feriu 2 companheiros nossos. Compreende? Quer dizer, então, nós representávamos uma parte dos inimigos contra os quais o golpe foi dado. Quer dizer, era a esquerda brasileira, era a luta pela reforma agrária, a luta contra o imperialismo, então, era o que nós representávamos, tá entendendo? E então, naturalmente, o golpe nos ameaçava diretamente, quer dizer, e tanto que a UNE foi incendiada no dia seguinte. Então, assim, o que Ferreira relata é exatamente isso, né? Uma violência policial, né, extensa, firme, né? Quer dizer, não havia máscara, né? Era objetiva, era direta. Era um quadro de violência também informal, né? Ele fala das forças de segurança, mas ele também fala daqueles grupos paramilitares que atuavam, às vezes, articulados às forças de segurança para atacar o movimento de oposição. A pretexto de ser uma questão de uma disputa entre 2 grupos, na verdade era o Estado contra a oposição, né? Era o Estado jogando a sua força toda a sua violência contra a sociedade civil. Vicente, você trata no livro, né,
tem um intertítulo, Arquivo da Ditadura Militar e essa formação nos tempos de justiça de transição no país, né? Para o nosso telespectador entender, justiça de transição não é uma justiça, digamos, convencional, ela não é um ramo da justiça brasileira, né? Ela vem no sentido, talvez, de reparação de algum desses danos, tal. Coloca para a gente, para o nosso, né, telespectador, de modo mais claro, como funciona. De forma muito simples, né? A justiça de transição, ela é uma concepção de justiça associada a períodos de transição política, no qual um Estado transiciona, né? Um Estado, uma sociedade, transiciona de um período autoritário para um período democrático, com todas as limitações que nós sabemos que o processo democrático encerra. Ela fundamentalmente se refere a um conjunto de mecanismos, abordagens e estratégias que se utilizam para enfrentar o legado autoritário de um determinado período. Então ela não é realmente uma justiça especial. Ela, por vezes, embora se chame justiça de transição, ela sequer leva ao judiciário, a tribunais, a julgamentos, né? Ela é um outro tipo de justiça que tem essas características de reparativa, de promoção do direito à memória e à verdade e de promoção da cultura do nunca mais, isto é, nunca mais a tortura, nunca mais o desaparecimento forçado, nunca mais o assassinato. Então é uma ideia de construção de uma paz, digamos assim, processo de construção de paz, né, da sociedade com esse período, digamos, de conflito anterior, seria nesse caminho, então. Exato. Uma construção que se baseia na luz, né, e não nas sombras, no sentido de que o torturador já se foi comparado, não por mim, mas por outras pessoas, como uma espécie de vampiro, né? Nas sombras ele age muito bem, mas se você joga a luz em cima dele, ele corre, ele se acovarda, ele se desmancha. Então é uma paz que se tenta construir a partir da verdade, a partir da memória, e não do esquecimento. Que é, de fato, extremamente forte na cultura nacional, essa ideia de esquecimento desse período. Inclusive, assim, a Folha de São Paulo usou por um período a dita branda, né, se utiliza a ditadura civil-militar no Brasil. Quer dizer, tem se criado nas últimas décadas alguns atenuantes desse processo. Quer dizer, e não é essa a estratégia, digamos, para quem tem buscado esse enfrentamento, esse reconhecimento de um período que é nebuloso na vida nacional. Né? A Folha, inclusive, quando ela chamou a ditadura militar brasileira de dita branda, né, ela, certamente sabendo, estava repetindo o Pinochet, que também disse que lá no Chile tinha uma dita branda. E o Pinochet é um dos maiores carniceiros que nós já tivemos o desprazer de ter na história sul-americana. Mas essa suposta, Vicente, esse período supostamente brando, tem a ver, talvez, com o papel que o judiciário cumpre nesse período, assim? Porque você tem a deposição de um governo civil, de um presidente da República, você tem depois caça ali as bruxas, alguns parlamentares, né, que são caçados e depois de fato são exilados, e você não tem, digamos assim, algum olhar sobre o judiciário. Quer dizer, o judiciário ele se torna partícipe disso, ele se torna parceiro, né, do golpe de 64. Os apologistas, digamos, da ditadura militar, né, costumam citar a relativa baixa letalidade dela em comparação a outras experiências, para justificar que aquilo, na verdade, foi um regime forte, mas não bem assim uma ditadura, né? Isso é absolutamente falso, né? A Comissão Nacional da Verdade, por exemplo, ela elencou em torno de 400 desaparecidos políticos e mortos, né, durante o período. Mas são só 400 porque ela não somou, por exemplo, um grande contingente de índios, de indígenas que foram mortos naquele período, numa opção que ela fez, digamos, metodológica, e que eu não concordo. Se ela somasse, por exemplo, os indígenas que foram mortos nos esbulhos, nas apropriações de terras, na própria guerra biológica que se fez contra eles, o número subiria para perto de 10 mil pessoas, né? Mas vamos, para efeitos de argumentação, usar esse número de baixa letalidade, né, e comparar com o comportamento do judiciário. Tem um pesquisador inglês chamado Anthony Pereira, que é um cientista político do King's College de Londres. Ele é um brasilianista e ele estudou detalhadamente o comportamento do judiciário, não só do Brasil, como da Argentina e do Chile. E o que ele encontrou? Que na Argentina são inúmeros, centenas de fato, os processos de cassação, perseguição e até de aprisionamento de juízes, de magistrados. De magistrados que se opuseram à ditadura argentina. No Brasil são pontuais os casos.
Por isso que o Antony Pereira ele cunhou a expressão legalidade autoritária, que é uma ditadura extremamente formalista e legalista, mas num certo tipo de legalidade que interessa a ela própria. E legalidade que o judiciário, então, ele é avalista, ele é complacente. Ele é avalista disso, então. Uma coisa que se pode mencionar é que quando a ditadura se estabelece em 64, ocorre a deposição, naturalmente, do presidente, né, da República, o presidente legítimo, que era o João Goulart. Posteriormente, na primeira grande crise política, com o AI-5, 68, parte do Congresso não, o Congresso é fechado. Sendo que antes disso mesmo, os elementos mais radicais de esquerda, né, tinham sido afastados. E o Judiciário? Qual foi a depuração feita no Judiciário brasileiro? Nenhuma. Então, Vicente, vamos ao intervalo, a gente volta já a conversa com o Vicente Rodrigues. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Estamos de volta com o programa Resenha. A convidado de hoje é Vicente Rodrigues, membro do grupo de pesquisa Trabalhadores e Ditadura Civil Militar no Brasil. A gente tem agora um depoimento da Joana Rocha. A Joana é nora do Epaminondas. Epaminondas militava na região de Porto Franco, aqui no sul do estado, e foi sequestrado e morto por essa ditadura brasileira nos anos 70. Aí vamos conferir o depoimento da Joana. Quando eu ia ao velório, eu sempre sentia aquilo lá dentro. Dizia assim, poxa, meu sogro não teve o direito dos filhos delarem, e noras e sobrinhos e netos e etc, né? Morreu lá, ninguém sabe como. Não sabe nem como. Eu quero te falar uma coisa que eu não sei se eu posso. A minha bisneta, ou minha neta era bisneta, minha netinha está ali, e ela viu aquelas fotos, assim, com os braços e as pernas amarradas. E ela disse assim para mim, disse, vó, eu acho que eles não mataram meu avô. Meu bisa, eles enterraram vivo. Ela disse isso para mim. Gente, isso é um vídeo da Comissão Nacional da Verdade, né? E aí acho que é possível a partir do projeto Memórias Reveladas, da qual você também integra, né? Fala um pouco desse projeto, como é que vocês transitaram pelo Brasil, colhendo essas histórias, esses depoimentos. Né? O Memórias Reveladas ele surge, né, oficialmente em 2009, mas como processo, né, ele se inicia em 2005, quando a então ministra-chefe de Estado da Casa Civil, a Dilma, ela determina que a ABIN recolhesse ao Arquivo Nacional os acervos dos órgãos da ditadura, como por exemplo o SNI, a Comissão Geral de Investigações, que cuidava dos casos de corrupção, e outros órgãos que formavam esse aparelho, esses aparelhos da ditadura militar. Então, em 2005, essa documentação começa a chegar, mas ainda sem uma legislação que pudesse realmente disponibilizá-los ou permitir disponibilizá-los para o grande público, né, para o público brasileiro. Em 2009, Memórias Reveladas é criado oficialmente, com a proposta de ser um polo difusor de informações, mas também articular vários parceiros no Brasil e no exterior que tivessem acervos de interesse, ou seja, não seria só o Arquivo Nacional, e também a partir do Memórias se construir a Lei de Acesso à Informação, que é a lei que a gente tem hoje, que é a 12.527 de 2011, né, mas que entrou em vigor em 2012, e que permitiu a liberação de aproximadamente 13 milhões de páginas de documentos textuais, só do acervo federal, isso sem contar os acervos estaduais, para pesquisadores, jornalistas e vítimas como a senhora, a nora do Epaminondas, enfim, todos os cidadãos interessados em acessar essa documentação. Mas você falava de documentos, e aí que o SNI disponibilizou, né, dispôs disso o Arquivo Nacional. Mas também no livro se trata de documentos invisíveis, né, de documentos que de fato ainda, né, sumiram, ou desapareceram, ou então arquivos que até hoje não se sabe. Quer dizer, tu tem aí o CIGIN, né, que eu acho que tanto no COMAE quanto um órgão da Aeronáutica, né, digamos, são os focos, né, onde a existência desses documentos são mais questionáveis, né, assim, a ideia do desaparecimento desses documentos, né. A documentação brasileira desse período é impressionante, né? São
só a federal são 13 milhões de páginas de documentos textuais. Se a gente somar estadual, são pelo menos mais 10 milhões, ou seja, 23 milhões de páginas. Mas se é gigantesco esse acervo, também são gigantescas as lacunas desse acervo. Você mencionou bem a questão dos acervos das Forças Armadas, né? Centro de Inteligência do Exército, Centro de Inteligência da Marinha e Centro de Inteligência da Aeronáutica, respectivamente CIE, CENIMAR e CISA, né? Esses acervos estão desaparecidos. O que há deles hoje em dia é documentação residual do que eles enviaram para outros órgãos. Aí a gente consegue recolher um documento que foi produzido pelo CISA, por exemplo, porque ele enviou esse documento para outro órgão. Vicente, há de fato um desaparecimento ou há aí ou isso foi levado para algum lugar que vocês não têm tido acesso, ou a lei de acesso à informação não assegurou que vocês alcançassem essa documentação? Em primeiro lugar, há uma total falta de cooperação das Forças Armadas em relação à localização desses documentos. Isso tem que ficar bem claro, né? Não há cooperação, ou há cooperação mínima, que nem se presta a ser chamada por esse nome, para a localização desses acervos específicos, CIE, CENIMAR e CISA. Quando se questiona as Forças Armadas sobre esses acervos, o que elas respondem é que eles foram destruídos nos termos da legislação do período da ditadura militar. Ocorre que nós conhecemos a legislação do período da ditadura militar. E mesmo aquela legislação autoritária, ela dizia que para destruir documento público dessa natureza, tinha que formar o chamado termo de eliminação. Então, o que a gente pergunta às Forças Armadas é: se vocês destruíram, cadê os termos de eliminação? Sabe qual é a resposta? Também sumiram? Também foram eliminados. Então é um deboche, na verdade. Então é a eliminação da eliminação. O que não quer dizer, né, que parte dessa documentação não tenha sido efetivamente destruída. No livro a gente faz o levantamento de que no final da década de 70, exatamente o período de transição, e início da década de 80, o SNI fez um programa massivo de destruição de documentos nas suas regionais, nas suas agências regionais. Tem regional que perdeu 2/3 do acervo em processos controlados do ponto de vista arquivístico, a pretexto de retirar a documentação que não era útil à atividade de inteligência, de informação. Eles destruíram cerca de 2/3 dos acervos de algumas regionais. No primeiro momento, no primeiro instante, o Memórias Reveladas, ele acessa o arquivo do DOPS em 3 estados. Nessa lista há o Maranhão. Há algo de interessante nesse material do DOPS que está no Maranhão? O que isso Sem pode dúvida. Esses acervos, que são os acervos regionais ou estaduais, eles têm, na nossa opinião, na nossa perspectiva, uma ressonância enorme para as próprias cidades, para as próprias regiões. É lá que estão as fichas, por exemplo, das pessoas que eram vigiadas. A ficha, para citar um exemplo, do meu pai, do Walter Rodrigues, está lá como simpatizante, que era um jornalista aqui no Maranhão, simpatizante do Partido Comunista. Há outros registros sobre campanhas que foram feitas pelo Exército de busca de militantes. Há, por exemplo, incríveis fichas de militantes argentinos. Veja a extensão desse aparelho de vigilância. É a ditadura argentina mandando para o governo brasileiro, e olha onde a Argentina como está longe, e chegando essas fichas aqui no Maranhão, para que se esses argentinos pisassem aqui, eles fossem presos. Vicente, qualquer cidadão pode ter acesso a essa documentação hoje, pode acessar, pode pesquisar, pode estudar, quer dizer, a lei, ela assegura esse tipo de acesso, digamos assim? A lei, ela representou inegavelmente um avanço extraordinário no que se refere ao acesso à informação dessa documentação do período da ditadura militar. Ela tem certas limitações, né? Ainda é possível, por exemplo, ocultar documentos sob o pretexto de que eles não foram simplesmente localizados, o que não é uma boa justificativa, né? O Estado tem um dever de localizar os documentos que estão desaparecidos. Contudo, aquela documentação que já foi recolhida dos arquivos públicos, a lei, ela garante de fato acesso irrestrito a elas, mediante um procedimento muito simples de assinatura de um termo de responsabilidade. A gente voltando ao tema da justiça de transição, a gente tem uma vantagem em relação aos países do Cone Sul, que a gente comentava ainda há pouco, né? Assim, existe um material arquivístico muito forte, muito grande, né? Quer dizer, então a gente pode avançar nesse tema de maneira considerável no país, não é isso, Vicente?
Ou ainda há entraves para a gente poder avançar em relação a isso? Em que pese a ausência, né, de conjuntos documentais extremamente importantes e aqueles órgãos que a gente falou que desapareceram dos acervos, é exatamente os órgãos onde se concentrava as expressões mais radicais da ditadura, né, os crimes mais violentos praticados pelo Estado, mas em que pese essa ausência, né, esses conjuntos documentais são valiosíssimos para a gente lançar uma visão mais complexa, mais profunda sobre o que foi a experiência autoritária, que não foi uma experiência simplesmente das armas, né? Foi uma experiência também de cooptação, de colaboração, de interesses econômicos poderosos. Então, surpreender a ditadura nessa documentação, no que ela não esperava ser surpreendida, como, por exemplo, suas conexões empresariais, é uma possibilidade de pesquisa interessantíssima, né, que se pode extrair desses documentos. Ou seja, eles sumiram com a documentação dos crimes mais graves. Dos crimes mais graves. Mas sobra aquela documentação da cooptação, da cooperação, da grande imprensa, né, dos processos que se faziam de cooperação e colaboração. E aí tem casos, por exemplo, de veículos de imprensa que cediam carros, né? Cediam da carros. gráfica, da distribuição, exatamente, né? Para poder operações fossem desenvolvidas, né? A UBAN, o caso da Folha de São Paulo. Né? Exatamente. O apoio da Globo até o final, né, nesse processo da ditadura militar. Então, surpreender a ditadura no que ela não esperava ser surpreendida é talvez um potencial de pesquisa muito interessante. Voltando ao caso específico do Maranhão, assim, essa documentação que está aqui, as pessoas têm estudado, tu conhece trabalhos que têm sido se debruçados sobre esse período, ou ainda a escassez de dados e informações sobre... Ainda é um campo a ser explorado. Há pesquisas sérias sendo feitas. Agora há pouco mesmo nós estivemos no Arquivo Público do Estado do Maranhão. A documentação está toda controlada do ponto de vista intelectual, ainda não está digitalizada. Nós vamos trabalhar para isso junto com o Arquivo Público, com o Governo do Estado, né, o Memórias Reveladas vai trabalhar com eles para ver como é que a gente digitaliza essa documentação, mas do ponto de vista intelectual ela está organizada e disponível para consulta. É verdadeiramente um campo a ser explorado. Por exemplo, quem é que fez uma pesquisa sistemática na base de dados do SNI para extrair o que é referente ao Maranhão lá? Eu não conheço essa pesquisa. Eu acho que seria uma pesquisa extraordinária para ser feita. Além disso, o que dá para destacar nesse acervo do DOPS no Estado? Assim, tem algo que a gente, um olhar mais aguçado sobre ele, o que se pode destacar desse material? Assim? Você lembra alguma coisa, além desse dado especificamente? Desse dado? Os DOPS, eles funcionavam exatamente assim, né? Eles formavam várias fichas de registro e algumas fichas conceito. Então, basicamente, o acervo é isso. De fichas? De fichas e de investigados, etc. É propriamente de polícia política. O que é interessante é não limitar a visão somente para esse acervo do DOPS ou de um outro qualquer. Certo. É utilizar as ferramentas modernas que a gente tem hoje, de digitalização, para conseguir cruzar a informação, cruzar uma ficha do DOPS com o acervo do SNI, com o acervo da Comissão Geral de Investigações, e aí conseguir realmente um quadro mais interessante do que foi a experiência aqui. Aí eu poderia chegar, por exemplo, a colaboradores, por exemplo. Financiadores. A financiadores, agentes, informantes. Por exemplo, dentro de todas as universidades federais, existia um órgão chamado ASI, ou ASI, como preferir, que é a Assessoria de Segurança e Informações, que era um correspondente, no final das contas, do SNI. E essas ASIs, elas atuavam exatamente para fazer o monitoramento do movimento estudantil e de professores que fossem críticos ao regime. Então, pegar o nome, por exemplo, desses colaboradores e como é que eles atuavam, também é uma pesquisa muito bacana. Você esteve em audiência com o governador Flávio Dino, né? E a audiência você discutiu tanto essa possibilidade desse uso, digamos, né, do acervo do Arquivo Público, quanto da Comissão Estadual da Verdade, né? Como é que Flávio recebeu você, recebeu a ideia? O governador nos recebeu muito bem, o professor manifestou muita sensibilidade em relação ao tema, disse mesmo que para o governo dele essa temática é estratégica, até para contrapor, né, um discurso de valorização do período da ditadura militar. Então ele se interessou muito, por exemplo, pela realização de exposições, de trabalhar essa documentação do APEM, articulada a outros documentos, né, a outros fundos documentais, para fazer exposições, para abrir linhas de pesquisa e para formar finalmente a Comissão da Verdade aqui no Maranhão, a Comissão Estadual da Verdade.
A comissão, assim, é lei estadual, né, na verdade, né? É uma lei estadual que estabeleceu a criação da comissão. Ela ainda não foi estabelecida. Não foi estabelecida? Ainda não. Segundo as informações que nós temos, mas aí a confirmar, está em avaliação do Palácio para envio à Assembleia. Então não tem ainda, de fato, a formalizada... Não, ela ainda não foi formalizada, mas ainda há tempo. Ainda é válido se falar numa Comissão da Verdade neste momento. A Comissão da Verdade deu para avançar? Deu para vocês trabalho no país ou tem mais entrave, Vicente? Como é que a Comissão, de fato, ela colocou luz sobre esse período, né, da política brasileira? Como é que você vê, você avalia as comissões nacionais? E as estaduais? As estaduais. Não resta dúvida, né, de que a experiência da Comissão Nacional da Verdade, como aliás é comum, inclusive no cenário internacional, é uma experiência mista, né, com graves problemas, muitos problemas, curtos-circuitos pessoais, políticos, de grupos e de interesses, mas também colaborou fortemente para colocar o tema em pauta, né, no debate nacional. A comissão ela teve uma cobertura, ainda que negativa, né, mas uma cobertura quase que diária. Então ajudou a esquentar a temática. Ao final, o que a gente pode extrair de mais positivo da comissão é exatamente as recomendações que ela fez, no sentido de que ela não seja um fim em si mesma, que o processo de transição ou de justiça de transição no Brasil não se resuma à CNV, mas que se avance nas pesquisas, na busca por documentos, na reparação a quem sofreu graves violações no período. Sim, a gente vai ao intervalo, né, e voltamos já. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas. Estamos de volta com o programa Resenha, e aqui ao meu lado, o Vicente Rodrigues, autor do livro Documentos Invisíveis. Vicente, do ponto de vista da justiça de transição, como as comissões, na verdade, estaduais ou nacional contribuiu para a gente avançar nesse tema? Bem, além do esquentamento do tema, ou seja, de trazer para a pauta pública, né, esse debate, a comissão fez alguns achados muito interessantes. A nacional, por exemplo, tem um caso que é o caso do general Bettler, né, que está implicado no desaparecimento do Rubens Paiva, né, que ele estava de férias. Ocorre que a comissão conseguiu acesso a um documento chamado Folha de Anotação. A folha de anotação é onde se registram todos os acidentes na carreira de um militar. Entrou de férias, teve uma licença, ganhou uma remuneração, uma reprimenda, etc. E exatamente no dia, folha de alteração, desculpa, exatamente no dia em que o Rubens Paiva desaparece, as férias do Bettler são interrompidas para que ele volte exatamente para a cidade onde o Rubens Paiva desaparece. Ou seja, a justificativa que ele deu de que estava de férias, né, não procede. As férias dele foram suspensas e ele ganhou uma gratificação especial para se deslocar exatamente naquele dia. Ou seja, ele está implicado, sim. Então isso é um efeito prático, por exemplo, da comissão. É um efeito prático, pontual, né, mas prático da comissão. Há experiências no Estado que foram extremamente exitosas. Eu posso citar, por exemplo, o caso da Comissão da Verdade do Rio, que fez uma articulação com a academia, né, abriu linhas de pesquisa junto com a Fundação lá de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, nos bons tempos, digamos assim, e conseguiu produzir pesquisas muito interessantes que subsidiaram o trabalho da comissão. Comissões ainda menores, como, por exemplo, a Comissão Municipal de Volta Redonda, que fez um trabalho em relação às greves lá de Volta Redonda, a questão de ser uma área de segurança nacional, né, durante o período da ditadura militar. Então, eles fizeram um trabalho muito bom, produzindo realmente conteúdo sólido, que não é um fim em si mesmo, né? Isso que é importante, que as comissões não terminem a discussão, o debate. Quer dizer, essa experiência que você coloca do Rio de Janeiro, em relação à Fundação de Amparo à Pesquisa, quer dizer, eu posso replicar isso no Maranhão, quer dizer, eu posso ter a FAPEMA como uma linha, né, de pesquisa de incentivo, de financiamento, por exemplo, de estudos como esse, né? E aí envolvendo o UFMA, o EMA, enfim, as universidades que... Né, eu acho que seria extremamente pertinente conhecer as experiências, aproveitando que a Comissão da Verdade do Maranhão ela vai ser estabelecida algum tempo depois do que a maioria das comissões da verdade
que foram criadas no Brasil, eu acho que é estratégico conhecer, né, o que é que funcionou e o que é que não funcionou. Como é que se monta e como é que se faz a gestão de um mecanismo desse tipo. Efetivamente, Vicente, dá para dizer que as comissões têm ajudado a gente resgatar esse direito à memória e à verdade. Assim, de fato, ela é efetiva nesse procedimento ou ainda, né, fica aquela coisa de agentes, né, do comunismo no Brasil e tal? Essa é uma discussão internacional, na verdade. Tem um especialista peruano chamado Javier Ciurliza, que prestou consultoria para várias comissões do mundo. E ele diz assim, as comissões nacionais da verdade, que às vezes chamam comissões nacionais da verdade, justiça e paz, não são nem da verdade, nem da justiça e nem levam à paz. Nem levam à paz. Ainda assim são importantes, né? O que se pode dizer é que, de fato, o processo não termina aí, né? Não se consegue com a Comissão Nacional da Verdade, e nunca se conseguiu realmente, paz social ou esclarecimento total dos fatos. Ela tem que ser entendida como um degrau aí nesse processo. Você falava de experiências exitosas, o teu livro ele é editado por uma editora sergipana, né? Isso já é fruto, por exemplo, do êxito que foi a Comissão da Verdade de Sergipe, ou um trabalho... Já concluíram lá em Sergipe esse trabalho? Como é que... Eles estão lançando o relatório final agora. Eu sou um autor maranhense que mora no Rio de Janeiro e que foi editado por Sergipe. Então o processo é bem nacional mesmo. A Comissão da Verdade de Sergipe é uma comissão que começou bem depois, né, e que está ainda para entregar o seu relatório final. E eles tiveram poucos recursos, equipes pequenas, mas ainda assim fizeram um trabalho, por exemplo, em arquivos, excelente, um trabalho determinado, de formiga mesmo, de formiguinha, de ir buscar os documentos, de comparar dados, e conseguiram produzir, a gente já teve uma prévia desse relatório, material. Um trabalho realmente de qualidade. Além de Sergipe, o que mais avançou? Você falou do Rio, você falou de Sergipe que de fato, né, de onde vem a editora que lança seu livro, onde mais que a gente pode falar da Comissão da Verdade Municipal, Volta Redonda. Volta Redonda. É um caso bacana. Petrópolis, que está para entregar o seu relatório final também, parece que vai produzir um material de boa qualidade também. Falando, por exemplo, da Casa da Morte, né, a famosa Casa da Morte, para onde os militantes eram levados lá na pacata e belíssima Petrópolis, né, mas que encobria esse tipo de prática. Temos ainda também uma série de comissões que não são exatamente do executivo, né, ou estaduais provavelmente, mas sim do legislativo, como por exemplo a Comissão da Verdade de São Paulo, que foi estabelecida pelo Poder Legislativo Estadual. É uma comissão também que produziu resultados interessantes. Alguns deles, inclusive, em contradição com o que foi achado pela Comissão Nacional da Verdade. Ou seja, há um debate a ser feito aí. É um debate para ser cruzado com essa relação. Exatamente. Né? É uma coisa para a historiografia, para a cidadania, confrontar essas posições que foram díspares e frontalmente realmente opostas. Se lançou o livro no Rio, se lançou o livro em São Luís e se vai lançar o livro em São Paulo. No Rio se fez uma oficina, né? Em São Luís não teve, por quê? A oficina não teve oficina? Como é que... vai ter uma espécie de oficina, né? Hoje, né? Que é hoje dia 24, né? Mas não importa, enfim. Vai ter uma oficina, essa oficina vai ser oferecida para militantes de direitos humanos, trabalhadores, sindicalistas, e toda vez que a gente lança o livro, a gente busca levar essa oficina junto, né, para fazer um apanhado e tal, e ajudar a trabalhar com essa documentação. Qual a dinâmica dela? Como é que funciona a oficina? Como é a dinâmica da oficina? Trabalhar com arquivos não é tão simples, né? Eles são arquivos muito pesados, são arquivos muito volumosos, então é preciso estabelecer umas certas estratégias. O primeiro passo é conhecer o sistema, não ir buscar onde não há, né, informação. Ou ir buscar no órgão errado documentação que está em outro. Então o primeiro passo é conhecer não só o sistema que funcionou durante a ditadura, mas o que foi feito já no período democrático para disponibilizar. Então esse é o primeiro passo da oficina. O segundo é tentar aproximar esses pesquisadores ou futuros pesquisadores da linguagem desses documentos, que é uma linguagem muito própria de inteligência, ajudando-os a decodificar alguns termos, expressões e códigos que eram utilizados. Vicente, a perspectiva de futuro, a gente pode chegar a um patamar razoável no Brasil em relação
a construção, por exemplo, dessa cultura da paz em relação a esse período que a gente viveu da ditadura militar brasileira? Hoje está difícil de a gente chegar a esse lugar. As dificuldades são imensas, né? Na atualidade já eram muito grandes, né? Nunca deixaram de ser muito grandes, mas agora elas estão imensas. O que eu posso dizer é que não é uma questão se nós vamos alcançar, nós precisamos alcançar para construir uma civilização ou uma sociedade mais justa, mais humana realmente, ou uma democracia que se preste a esse nome. Nós precisamos alcançar esse tipo de coisa. Mas no momento que a gente vive, de encerramento da política, né, de um debate extremamente violento, né, e grosseiro, virando grotesco e muitas das vezes, eu acho que é possível a gente trilhar esse caminho, né, para alcançar esse patamar que se estabeleceu de uma democracia, digamos, mais digna, mais justa, mais razoável? Não sem luta, não sem ciência, né, e não sem dar combate efetivamente a esse tipo de posição obscurantista, pró-ditadura, pró-tortura, pró-desaparecimento forçado. O que se tem que fazer agora é uma reflexão para construir estratégias, que não é simplesmente mais ficar falando, e o livro foi um pouco esse tipo de esforço, de não ficar falando da academia para a academia. É preciso dar combate, fazer esse debate na sociedade. Mas a gente vive ainda, e hoje talvez mais fortemente, violações sistemáticas em relação aos direitos humanos, né, no país. Quer dizer, isso de certo modo ajudou a recrudescer esse momento que a gente está vivendo de tanta estupidez ou de tanta violência, né, em relação ao outro, uma ideia ao contrário, quer dizer, uma ideia oposta, né, à minha. Quer dizer, isso vem desse, digamos, esse ranço autoritário que ainda é muito presente na vida nacional? Sem dúvida. Pouca gente nega hoje, né, que há algo de novo sob o sol do Brasil, né, que ocorreu uma ruptura aí, ou pelo menos uma recuperação de coisas que a gente achava que já tinham sido superadas no debate nacional, no debate público. Por exemplo, o comportamento das nossas forças de segurança, né? Isso não é bem surpresa, isso não é bem inesperado. Tem estudos do início da década de 90, feitos pela ONU, por exemplo, que diziam que sociedades que transicionavam da ditadura para a democracia sem fazer o enfrentamento do legado autoritário tendiam a formar sociedades violentas, onde os direitos humanos não eram bem entendidos pela sociedade, não eram bem aceitos, não eram respeitados pelas forças de segurança, né? Então, isso não é bem surpresa, isso é resultado direto das falhas e das estratégias, naturalmente, de quem quis que fosse assim. Vicente, a gente vai ver um trecho de uma música do Milton Nascimento, uma música que depois a gente descobriu que está no teu livro, e após esse trecho do Milton, fique à vontade para fazer as considerações finais, né, desse trabalho belíssimo e importante que você vem desenvolvendo, né, junto ao grupo de pesquisa e junto ao Arquivo Nacional. Vamos lá ver o trecho do Milton. Hoje essa vida só cabe na alma da minha paixão. Tivera nunca se acabe a minha fazendo seu mel. No canto que eu criei, vem pra dormir como pedra e esquecer o que foi feito de nós. É isso aí, não dá para esquecer o feito de nós, né? Exato, é o que foi feito de nós. Claro que há uma multitude, uma pluralidade de assuntos que a gente pode debater em relação à ditadura, suas complexidades econômicas, sua conformação administrativa, mas tem algo que de fato a gente não pode esquecer, né, que são os desaparecidos políticos. É inadmissível, né, que a gente não dê uma resposta a essas famílias, as famílias das tantas Veras aí que estão perdidas, e não diga o que foi feito de verdade, o que foi feito de Vera. Então, para além de tudo que a gente pode discutir da ditadura militar, esse tem que ser um compromisso do Brasil, né, de recuperar os corpos, ou ao menos a trajetória do final da vida dessas pessoas que lutaram contra a ditadura. Ô, Vicente, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? Parabéns. Então a resenha fica por aqui. Eu volto no próximo sábado, a partir das 9 da manhã,
Um ótimo final de semana e até lá para vocês. A alma da minha paixão. Tivera nunca se agarre, abelha fazendo seu mel. No canto que eu criei, vem pra dormir como pedra e esquecer o que foi feito de nós.